A graça e a paz, sejam todos muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Hoje, dia 30 de maio de 2021, nós estamos aí prosseguindo com o conhecimento dos santos. Hoje, capítulo 9, a imutabilidade de Deus, e da página 101 a 112. E hoje está conosco a professora Suzana. Seja bem-vinda, EBD, Suzana. Obrigada, pastor. A graça e a paz a todos. Muito bem. O nosso texto de hoje é Tiago 1,17. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Bem, texto de Tiago, e Tiago é bem polêmico, né? Toda a carta de Tiago é sempre uma crise, né? Social, das classes sociais, das classes espirituais, enfim. Mas no capítulo 1, no verso 17, ele traz essa afirmação sobre Deus, incrível, eterna. Sim. Ele é o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Eu costumo dizer que uma das coisas, a imutabilidade, é um dos dons que eu gosto muito, porque eu não gosto muito de mudança, né? Filho de cego tem isso, né? Então eu cresci numa casa onde não se mudava nada de lugar, senão minha mãe trombava. E até hoje eu não gosto muito que mude as coisas de lugar, né? É uma coisa que você introjecta. Então eu não gosto muito de mudança. E quando eu me deparei com Deus imutável, me deu uma segurança tão grande. Quer dizer, amanhã eu vou chegar para Deus e Ele é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre. Não há mudança, não há sombra. Eu gosto dessa palavra poética, não há sombra de variação, né? Nem sombra. Né? Não é uma variação, não há nem sombra. E pastor, e quando nós olhamos o contexto da carta, como o senhor colocou, Tiago, ele quer transmitir essa segurança, né, aos seus leitores. Então, o Pai das luzes, de onde emana todo o bem, todo, né, o dom perfeito, esse mesmo Pai das luzes é um Deus imutável, né, que garante a sua fidelidade aos seus filhos. Vamos lá então ver o que Tozer tem a dizer? Na página 103, nosso ponto 1, né, e do resumo do livro, dizer que Deus é imutável significa dizer que ele jamais difere de si próprio. Tem uma característica desse livro, não sei se a irmã percebeu, acredito que sim, que ele começa todo o capítulo dizendo isso, dizer que Deus é e fala o atributo que ele vai discorrer. Eu achei tão interessante, eu acho brilhante, né? Dizer que Deus é imutável significa dizer que ele jamais difere de si próprio. Eu fico, quase chega a ser beira a uma esquizofrenia, né? Parece que Deus olha para ele mesmo do lado de fora, se bem que ele é 3 pessoas, ele pode, né? Tem como. Ele olha para ele de fora para dentro e diz, eu sou assim porque a minha essência é assim, né? O conceito de um Deus em crescimento ou de desenvolvimento não existe nas Escrituras. Achei isso brilhante. Sim. A pergunta recente do Max, né, para Juliana e da Juliana no grupo, viu, Juliana? Deus não está em crescimento ou em desenvolvimento. Nós temos a tendência de, aquilo que nós já discutimos, de botar Deus à nossa imagem e semelhança, não nós a imagem e semelhança dele. Então nós achamos que Deus é como nós, que ele está crescendo, que ele está... Ele está em desenvolvimento, ele não está. Né? Não existe isso nas Escrituras. Me parece impossível pensar em que Deus varie em relação a si próprio. Percebeu? E me fez esse ponto, quando eu estava estudando, voltar lá em Moisés na sarça ardente. Quem eu vou dizer que me enviou? Diga que o grande eu sou vos enviou a voz. Simples assim, né, pastor? Simples. Porque a referência de Deus para ele ser imutável é ele próprio. Isso é brilhante e incrível. E o senhor já tinha até colocado uma característica do livro, né? A forma que Tozer colocou ali, dispôs os atributos de Deus. Então, Deus, ele é autoexistente, autossuficiente, eterno e, né, infinito. E então chegamos nesse atributo, mas né? A irmã discorreu bem, disse, nossa, eu não sei falar de cor. Eu sei o primeiro atributo que foi estudado, que a irmã pulou justamente o primeiro, que eu acho essencial para tudo isso. A trindade de Deus. Não, sim, mas no caso, na questão ali do ser de Deus, né? Estamos falando ali no ser de Deus. Então, diante de tudo isso, ele traz
né, a imutabilidade de Deus. Então, ou seja, depois de termos estudado essas primeiras características e atributos, é impossível, como diz o autor, conceituar um Deus em evolução. Né? Deus não está em evolução porque ele é perfeito. Ele é perfeitamente autoexistente, perfeitamente autossuficiente, perfeitamente na Trindade e assim sucessivamente. Então, assim, leva anos, leva um certo quê de reflexão e até estudo, para a gente compreender a beleza desse Deus imutável, né? Que não há sombra de variação de dúvida. Eu acho poético e bonito demais, né? Tive uma experiência essa semana, como todos sabem, tenho um apreço muito grande por relógio, né? Então tem diversos relógios. Muito apreço. Inclusive eu me deparei com um ali na loja que, meu Deus, eu tive que orar, eu tive que me repreender. Pelo menos esse mês, né? Mês que vem, não sei se eu vou dar conta de me repreender. Mas eu tive uma experiência com um relógio muito interessante. Esse aqui, inclusive. Esse relógio é o melhor relógio que eu tenho. E o mais caro também. Ele é chamado de Eco Drive. Ele não funciona com troca de bateria. Ele carrega pelo sol. Ou por luz. E recentemente eu coloquei ele no braço e ele estava parado. Eu falei, meu Deus, relógio caro, estragou. Levei lá na relojoaria onde eu havia comprado. O menino falou assim, olha, esse relógio é muito complexo, tem que deixar aqui de um dia para o outro para eu dar uma olhada. Cheguei lá hoje, inclusive, para buscá-lo, aí ele estava rindo, ele começou a rir quando ele me viu, eu falei assim, ficou caro, você está rindo? Ele, não. Eu falei, o que era? Ele falou assim, é porque você é muito cuidadoso, né? E desde que você comprou o relógio, já tem 1 ano e pouco que eu comprei o relógio, 1 ano e meio que eu comprei o relógio, você nunca tirou o plástico do vidro. E o plástico está impedindo ele de absorver a luz para carregar a bateria. E eu fiquei pensando nesse plástico, porque esse plástico impedia o relógio de ver a claridade para ele se autocarregar. E às vezes, né, nós queremos a sombra da nossa variação, porque nós somos variados demais. Né? Eu me lembrei disso, a gente olha na nossa sombra, ou pela nossa sombra, ou entenebrecido, né, como diz a palavra, e nós não conseguimos ver tamanha imutabilidade, e queremos que Deus evolua, queremos que Deus esteja em crescimento, mas não está, né? Não é, pastor? Glória a Deus por isso, né? E aí temos essa segurança, né? Ponto 2, página 105. Então, lembre-se disso, ele é imutável, e o ponto de partida dele é ele mesmo. Ponto 2, página 105. Tudo aquilo que Deus é, ele sempre foi. Então não se estuda Deus junto com o estudo da criação. E tudo o que ele foi, ele é. Ele sempre será. Ou seja, é o versículo. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então aquele Deus que num determinado momento lá no deserto pergunta para Susana, vixe, em nome de vocês aí de casa. Então aquele Deus lá do deserto, que irou com o povo, com o bezerro de ouro, abriu a terra com línguas de fogo e tragou boa parte dos judeus que estavam ali, é o mesmo hoje? Sim, com certeza. Com certeza. Mas eu tenho uma outra pergunta para a Susana. Mas aquele Deus que estava ali na cruz, morrendo por causa desse mesmo homem pecador, era o mesmo Deus que estava ali no deserto com o povo? Sim. Olha que mistura, que coisa incrível, né? A gente fala incrível erroneamente, porque incrível é que não dá para crer. Então, olha que coisa incrível, né? Incrível, uma coisa que a gente pode crer. Deus, ele consegue, ele é aquilo que ele foi lá no deserto, ele é aquilo que ele foi ali na cruz, ele consegue ser e manter a sua essência, a sua bondade, o seu amor, a sua soberania, sem nenhuma variação de dúvida. A verdade é que nós vamos morrer sem entender tudo isso, mas é glorioso pensar naquilo que nós conseguimos alcançar, né? Não? Pastor, eu lembrei do seu sermão sobre a Shekinah, né? Sobre o povo do deserto. E um determinado momento ali, antes do povo fazer a travessia, que os egípcios se aproximaram, né, da nação de Israel, o que aconteceu? Né, a Shekinah de Deus, a nuvem que estava na frente, junto com o anjo, tomou, né, foi para a retaguarda do povo.
E aí, o que diz nas Escrituras? Aquela mesma nuvem, né, aquela coluna de fogo ali, era luz e calor para a nação de Israel. Mas qual era a visão que os egípcios tinham da Shekinah de Deus? Trevas extremas. Né? E, ou seja, a nuvem, a Shekinah de Deus, ela cumpriu o seu perfeito propósito, né? Na promessa para o seu povo e na aplicação do seu juízo para a nação ímpia, né, dos egípcios. Então, ou seja, o que Deus fala dele mesmo nas Escrituras? Eu sou quem sou, né? Eu sou o Senhor, né? E não minto. Eu não sou homem, né, para mentir, ou filho de homem para me arrepender. Né? Eu que planejo, e assim será, né? E da forma que eu planejei, será executado. Então, esse é o Deus. E o que as narrativas bíblicas falam, juntamente com os profetas? Né? Que Deus, ele é Deus, a sua veracidade, ela é imutável, porque ele não pode mentir. Né? Nas narrativas fala assim, Deus não é filho do homem. Então, esse é o Deus que é o mesmo de ontem, o de hoje e o será eternamente. É incrível de novo, né? É incrível, né? A gente tem que crer, por isso é tão soberano, por isso é tão maravilhoso, né? Essa frase resume muito do que é a imutabilidade. Deus é, ele sempre foi, e tudo que ele foi, ele é, e ele será para eternamente. Sempre, eternamente, né? Ou seja, não há sombra de variação de dúvida, não há, né? Por isso, eu fiquei pensando também essa semana, e essa coisa de estudar a lição leva a gente a pensar, né? Muito. Porque é como crochê, né? O crochê, como dizem os antigos, são pontos que vão trançando e formam uma peça. Mas vamos ver se a irmã é uma boa escritora. Eu falava isso no curso de redação. Hoje ele tá que tá. Qual é a parte mais importante do crochê? Você de casa que faz crochê, aí, irmã, tem uns irmãos também que fazem, né? As irmãs que fazem crochê. Qual é a parte mais importante do crochê? Eu imagino que está tudo bem enlaçado, né? Na finalização ali. Isso, falou bem, só que a gente chama do arremate. Isso. O último nó. Porque se o último nó se desfizer, a peça inteira se desfaz por ele. Sim. A Bíblia é um crochê excepcional. Ela vai lá e ela volta, e ela fechou na cruz. A cruz foi o arremate. Alguém, um teólogo mais sábio, vai dizer assim, não, mas é na volta de Cristo, no juízo, no tribunal branco. Eu acredito que a volta de Cristo e o tribunal branco será só consequência de toda a obra que já foi feita. Então, eu sempre gosto de pensar que o ponto final, o arremate do grande plano foi ali na cruz. E aí você vê Deus com tamanha imutabilidade, né? Ele vai, ele vem, e você vê que ele é o mesmo que estava ali no deserto, julgando o povo, é o mesmo que estava ali na cruz absolvendo o povo, ele não muda, não há sombra de variação. Aí você para assim e pensa assim, as promessas de Deus vão se cumprir, porque mesmo que ele tenha dito as promessas lá em Adão, lá em Abraão, ele não muda. Sim. Essa é, talvez, Elaine Neres, seja a grande diferença entre Deus e os homens, é que nós mudamos. Já viu aqui uma coisa que dói meu coração? Né? Eu já tive muitas crises ao longo da vida de, por que eu estou pregando se o povo na segunda-feira não lembra mais? Já viu as pessoas virem aqui para o culto, se emocionar, chorar, e aí você pensa, nossa, mudou o coração. Aí quando é no outro dia, já mudou tudo de novo. Deus não. Deus é imutável, né? E isso eu acho incrível. Isso eu acho soberano nele, de poder confiar nele. Não é como o homem que hoje fala, não, vou te ajudar e amanhã já vira as costas. Deus não, se ele disse uma promessa para você, ele é imutável. Ele não vai mudar nunca. Ele vai manter ali. Né? Mesmo contra gosto. Né? Mas como assim, pastor? Chegou um momento no deserto que ele falou para Moisés, eu vou matar esse povo tudo e vou levar só você. Moisés, não, o senhor não pode, sabe por quê? Porque o senhor falou que ia tirar eles. O que o povo do Egito vai falar? Olha lá, ó, confiou em Deus para morrer no deserto. E Deus, opa, é mesmo, eu sou imutável, eu falei que ia abençoar esse povo.
vou abençoar essa nação. Os descendentes deles eram a nação. Então ele cumpriu sua promessa, assim como cumpre nós até o dia de hoje. Aleluia, né, pastor? Né? Ponto 3, página 105. A imutabilidade de Deus aparece em sua mais perfeita beleza quando comparada, eu já falei, né, a mutabilidade humana, a mutabilidade do homem. Em Deus, nenhuma mudança é possível. No homem, ela é inevitável e necessária. Diga. Pastor, quando eu estava estudando esse tópico, né, aí o autor coloca ali, né, aparece a sua perfeita beleza quando comparada à mutabilidade do homem. Mas eu gostaria de tratar aqui na mutabilidade do homem no sentido que o senhor já tinha colocado aí algumas palavras antes, né? O homem, ele é falível, né? Finito, né? Ele tem a natureza caída. Quando nós olhamos as escrituras, né? Se eu não me engano, Jeremias, o senhor pode me ajudar nisso, ele fala assim: maldito o homem que confia no próprio homem. Jeremias, né? E Salmo 118. E aí ele diz assim, né? O que ele está dizendo ali? Maldito o homem que confia na capacidade humana, que busca a autossuficiência humana. Né? E no mesmo texto, alguns versículos adiante, ele fala: bendito o homem que põe a sua confiança em Deus, né? No Deus imutável, no Deus poderoso, eterno, transcendente. Então, o homem, ele é finito, ele é caído, ele é falho, ele é cheio de dúvidas, de arrependimentos, né? Vive errando, dando cabeçada. Mas quando ele põe a sua confiança em Deus, no Deus imutável, então ele descansa e ele busca uma proximidade com Deus e aquilo lhe traz as bênçãos, né, que Deus destinou a ele. E essa coisa dele ser imutável, eu acho tão espetacular sobre o homem, tão variável, né, tão pequeno, porque essa imutabilidade, ela faz dele um Deus tão grande, um Deus tão espetacular, um Deus tão Deus. Não é? Né, firmado nele mesmo, na sua grandeza. E o homem entra nessa variável constante, né? Eu fico pensando assim, eu sou homem, né, e falho como todos, de igual forma, né? Por mais que não pareça, isso, a autoridade espiritual foi falar assim: qual foi a maior lição que você aprendeu em Bela Vista enquanto ovelha ali? Autoridade espiritual. Foi algo que estava na flor da pele, li o Atmani há 30 anos, antes de muitos de vocês terem nascido, eu já tinha lido Autoridade Espiritual. Então, assim, eu fico pensando nessa grandeza de Deus. Então, eu acho tão incrível, assim, porque, por mais que não pareça, quando eu desço aqui do púlpito, eu sou ovelha. Né? E como ovelha eu preciso me relacionar com Deus. Seja lá quem estiver pregando aqui, eu estou ouvindo, recebendo a palavra de Deus com mansidão, na expectativa de que ela produza vida no meu coração. Então, assim, eu fico pensando, então, homem, pecador, falho, variável, mutável como vocês, me irrita essa mutabilidade constante. A gente tem que ficar assim, Cristiano, um exemplo clássico, né? Histórico da igreja, 20 anos de ministério sobre ele. O dia que você pega o Cristiano de bom humor, é uma maravilha. Agora eu aprendi a alimentá-lo. Dá comida para ele que fica de bom humor. Porque o dia que ele está de bom humor, ele se perde dentro das funções dele. Ele quer ir além das funções, ele quer ir além da educação. E isso é variável. Aí a gente irrita. A gente que é pecador igual que nem, que de vez em quando faz a mesma coisa. Aí eu desço ali, sento ali e olho para cima, né, no sentido figurado, não no PVC da igreja, mas olho para cima para o trono de Deus e fico imaginando como é que Deus tem um caminhão, um saco eterno de paciência para lidar conosco, tão variados, tão mutáveis, tão transformados a cada momento, né, às vezes para melhor, às vezes para pior, enfim. Imagino eu que Deus deve ter uma paciência eterna, né? Ele é eterno, né? Então a paciência dele deve ser eterna também.
certeza, né? Porque nessa imutabilidade, eu fico pensando, Deus, nessa serenidade de ser imutável, né? Então o homem está aqui se perdendo, ele está lá. Falava isso com Onã, sobre o povo de Israel. Sabe uma outra coisa do povo de Israel atravessando o deserto que sempre doeu meu coração? Sempre gostei. Eu preguei, meus 20 primeiros anos de pastor, eu sempre preguei do Velho Testamento. Eu comecei a pregar no Novo Testamento, por isso eu era tão lei, né, de uns 5 anos para cá. Uma das coisas que eu achava espetacular é assim, Deus chamou o povo e tirou. Sabia que, historicamente, saíram do Egito aproximadamente, pela arqueologia, aproximadamente 650 mil pessoas. E sabia que entrou uma minoria na Terra Prometida? Atribui-se os nômades, os ciganos da Palestina, a judeus que foram ficando, muitas famílias foram ficando. Acampava, Deus mandava levantar, eles não queriam ir, ficava ali, esquecia a cultura e virava outra nação. E aí, chega um determinado momento de tanta bobeira e de tanta mutação, né? Era quase um X-Men o povo, né? De tanto que mudava, de tanto que se transformava, que Deus olha para Moisés e fala assim, não, chega, eu não posso quebrar minha promessa. Eu falei que a nação entraria, mas você e a nação não vão entrar na Terra Prometida. Vamos rodear no deserto até vocês morrerem. Mas como Moisés tinha um prêmio soberano, Deus, eu creio, né? Eu creio, Moisés não morreu e foi arrebatado lá no monte, em vida, assim como Elias, aí transfigura com Elias lá no monte de novo com Jesus. Mas aquela geração, com exceção de Josué e Caleb, que acreditaram que podia entrar na terra, morreram todos no deserto e entraram seus filhos que não tinham conhecido o Egito. Eu penso assim que Deus, assim, na sua imutabilidade, falou assim, olha, eu quero fazer uma obra soberana de pôr o meu povo na melhor terra do mundo. Ô, gentalha, vocês não querem, não? Tudo bem, eu sou imutável. Eu não envelheço. Eu vou esperar todo mundo morrer, porque vocês envelhecem. E vou esperar nascer uma geração que vai entrar lá e nunca vai dizer assim, estou com saudade da cebola do Egito, porque nunca haviam comido a cebola do Egito. E Deus purifica a nação, porque ele era imutável, ele pode esperar. E eu dizia isso, não. Deus talvez tivesse um plano para você aqui na Igreja Batista Nacional Ebenezer. Mas não tem problema se você não quiser fazer. Vê o Rian agora acorda às 7 horas da manhã e vai discutir Apocalipse com o pastor no grupo da igreja. Talvez eu não precise mais do Onan. Talvez o Deus esteja chamando o Rian. Tá, quando o Rian estiver aqui pregando, talvez já tenha morrido. Mas até ele estar aqui pregando, tem muita coisa que ele vai espelhar e aprender comigo. Essa imutabilidade de Deus, ela me dá uma segurança, me dá um medo, né? Mas, enfim, uma coisa é fato. E não se esqueça disso. Não lide com Deus como se ele fosse homem como você e fosse mudar ou envelhecer ou estivesse desesperado por qualquer coisa. Não está. E só para deixar a história mais trágica, pastor, porque 650 mil, 600 mil homens em idade militar, né? Sem contar mulheres, crianças, né? Rapazotes. Né? Imagina a quantidade de pessoas que morreram no deserto, porque não ouviram a voz de Deus. E aí foi as guerras no deserto, o fogo, enfim. Enfim, vamos lá. Ponto 4, página 108. A lei da mutabilidade pertence a um mundo caído. Achei isso legal também? Tozer é profundo. Sabe uma coisa que eu sempre admiro, né? No Aiden Wilson Tozer, conhecido como A.W. Tozer, que ele consegue falar coisas profundas com simplicidade. Né? Simples. A lei da mutabilidade pertence ao mundo caído. Ponto. É eu e tu, companheiro. Nunca, jamais, em hipótese alguma, a mutabilidade vai afetar Deus ou seus planos. Lembra Jó 42? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Por quê? Porque ele é imutável. Pensa Deus acordando amanhã de mau humor. E aí nós vamos chegar lá para orar e ele vai tacar nossos pecados tudo na nossa cara, igual a mulher faz.
Não tem essa possibilidade. Tanto é que ele fala assim, eu peguei os vossos pecados e os escondi na profundeza do oceano. Ninguém mais vê, inclusive nem eu quero ver. Eu posso, mas não quero. Incrível, né? Mas Deus é imutável. E nele, o homem de fé é capaz de encontrar permanência eterna. Bonito, né, de novo? Poético, simples, profundo, inigualável. A lei da mutabilidade pertence ao mundo caído, ao homem caído, mas Deus é imutável. E nele o homem de fé é capaz de encontrar permanência em Deus. Ou seja, permanência. O que é permanência? Constância. Equilíbrio. Ou seja, hoje Deus é assim, daqui 10 anos ele será assim, há 1000 anos atrás ele foi assim. Se houver humanidade nos próximos 1000 anos, como humanidade aqui na Terra, ele será assim. Pastor, eu gosto de uma historinha. Vai ser até uma linguagem que o cristiano e as pessoas que gostam de computador vão entender, né? Pertence ao mundo caído, ou seja, herança adâmica, né? Então, nós temos uma configuração automática. Independente do que eu fizer com as minhas próprias mãos, eu estou configurada ao inferno. Mas Deus, né, na sua infinita misericórdia, né, pela obra de Cristo, eu recebi uma nova configuração. Eu vou dizer assim, fomos formatados em Cristo, né? Recebemos o Espírito Santo e graças, né, a essa mutabilidade nós somos transformados, como diz o autor do livro, de glória em glória. Então hoje eu tenho uma configuração permanente na presença de Deus, como filha de Deus, como co-herdeira com Cristo, com Deus habitando permanentemente em mim, né, e em todos os seus filhos. Não é maravilhoso? Incrível, mas tem uma pergunta. Como é que se dá, ou ocorre, ou pode ocorrer essa permanência? A permanência humana, né, no caso. A permanência, pastor, ela só é capaz pela ação do Espírito Santo. Ligados né? a Deus. Sim, né? É incrível, né? Somente por Ele. Nós discutimos já na eternidade de Deus, mas nós não somos eternos. Nós vamos desfrutar a eternidade de tabela no céu. Mas vamos supor que Deus morra lá no céu. Acaba o mundo, tem um julgamento, vai todo mundo que é salvo para o céu, a gente fica lá. É que nem o bairro universitário onde eu moro. Uma vez por semana cabe a eletricidade. Nunca vi. Aí o que acontece? Aí a gente está lá, 1000 anos lá, né, no céu, todo mundo feliz, de repente Deus apaga, acaba a eletricidade de Deus, e aí a gente vai viver lá na escuridão, nós vamos como é que vai se dar essa existência? Né? Nós somos eternos, por tabela ou de tabela, com Deus. Eu vou até falar uma heresia aqui, uma heresia particular minha. Lá no Jardim do Éden tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore do fruto da vida. E eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles se alimentavam da árvore da vida. Que depois Ezequiel vai até falar que as folhas são curas para as nações, enfim. Então eles começaram, o homem, Adão e Eva, foi condenado à morte depois que eles foram separados da árvore da vida. Porque agora, como eles tinham conhecimento do bem e do mal, eles tinham provado, eles não podiam ser eternos. É incrível, é um trem espetacular. Aí João vê o céu e vê o rio que brota do trono de Deus, e vê do lado direito uma árvore da vida, e vê do outro lado direito outra árvore da vida. Eu não sei se é uma figura de linguagem ou se é literal. Os teólogos aí, nossos alunos aí, nossos críticos de plantão, podem dizer sua opinião aí no grupo, aí no YouTube. É literal essas árvores da vida ou era um sentido figurado? Eu gosto de acreditar que eram duas árvores da vida, das quais nós vamos nos alimentar no céu para a eternidade. Seja figurado ou seja físico, mas enfim, nós estaremos no céu porque existem 2 tronos lá, um de Deus e um do Cordeiro. O Espírito Santo não menciona ele em trono em momento, eu acredito que não.
Mas nós temos dois tronos lá que vai nos alimentar, nós não precisamos de sol, porque ele será a nossa própria luz. Então nós vamos receber essa vida eterna diretamente dele. Então nós não somos eternos como alguns querem acreditar, não é? Nós somos eternos, cordeiros com Cristo. Ou seja, sem Cristo, nem no céu a gente não existe. Verdade, pastor. É uma heresia? Ai, Deu para Deus. acompanhar? Sim. Os pastores teólogos de plantão aí, diga sua opinião. O que vocês acham disso? Mas eu tenho pensado muito nisso. Nós não somos eternos nem no céu. Nós só estaremos na eternidade porque Cristo vai estar nos alimentando eternamente. Né? E mais uma pergunta para os teólogos de plantão, né? Se não somos eternos no céu, como será eterno no inferno? Porque no inferno não tem a árvore da vida, certo? Não tem a árvore da vida. Vamos ver como que vai ficar esse grupo essa semana, pastor? Até vale até os pastores. Nós vamos fazer duas categorias. Uma categoria pastoral, teológica, e outra não teológica. Quem não tem, os leigos e os teólogos. Quem arrebentar com a teoria sobre isso vai ganhar caixa de chocolate. Oh! Mas por quê? Porque realmente é incrível, né? Ponto 5, página 110. E Tozer anda. Quanta paz tem o coração cristão ao entender que nosso Pai Celestial nunca difere de si próprio. Aleluia. Ou seja, amanhã ele vai acordar do mesmo jeito, se é que ele acorda. Ao aproximar-se dele, jamais precisamos pensar se o encontraremos num estado de humor receptivo. Isso destruiu uma canção que eu achava bonita. Acabou com a música. Qual que é? Ixi, pastor, Agora aí respondi. pergunta Qual que é, difícil. meus queridos irmãos? Me lembro que a Caritas já cantou ela aqui na igreja. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Aí de repente eu bato a cara nisso assim, o céu nunca ficará de bronze. Eu terei tribulações aqui na vida. Mas eu não posso atribuir mudança em Deus por causa das minhas tribulações aqui na vida. Eu não vou acordar amanhã e o céu vai estar fechado para mim. Deus vai estar de mau humor. Deus não vai estar de TPM amanhã, não. Hoje não vou atender ninguém. Hoje meus filhos estão carentes, eu vou dar atenção para os filhos, não vou atender ninguém. Não. Ao aproximar-se dele, por isso é que a Bíblia diz que a Bíblia é um imenso crochê, muito bem arrematado. Todos aqueles que se aproximam de Deus devem crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, todos que forem até Deus, Deus vai estar lá com a cara feliz. O que eu posso fazer por você? Te curar, te disciplinar, te abençoar, mas ele vai estar lá com a cara boa e amor, né? O estado de humor dele vai ser sempre receptivo, né? Quer dizer, nós vamos encontrá-lo como ele é. Ele está sempre pronto a atender à miséria e à necessidade, tanto quanto ao amor e à fé, e a gratidão, e o louvor, e Deus está lá, imutavelmente, soberanamente, pleno, sobre toda e qualquer circunstância. Só para encerrar para a irmã falar. Quando eu saí da coordenação, eu vou melhorar a frase, vou falar ela correta, teologicamente correta. Eu tenho descoberto que tudo tem um teologicamente correto para falar. Quando Deus me livrou da maldição dos últimos 2 anos de escola de tornaria, me levou para a sala para o descanso temporário, mas um descanso. A minha primeira turma, no meu segundo dia, eu tinha levado o notebook na mochila e tinha uma aluna, sei lá, endemoniada, possessa, temperamental, bipolar, enfim, desequilibrada. E ela estava com o celular, mandando mensagem, eu recolhi o celular dela, e ela não gostou muito, ela estava acostumada a bater e a gritar com todo mundo, inclusive alguns professores já tinham história dela avançar. E como ela não gostou, e ela que mandava na sala até eu chegar, ela começou a dar um chilique, saiu da sala, foi lá para o pátio, e começou a gritar, e voltou correndo, pegou minha mochila, rodeou ela, jogou no teto, caiu no chão, e começou a me xingar, seu velho. Eu vi isso interessante, não sabia que agora que velho é xingamento, mas me xingar, seu velho, ridículo, imbecil, sua desgraça. Eu comecei a rir e saí da sala.
E, coincidentemente, para chamar alguém de um naipe mais superior ao meu. E a diretora estava passando, a diretora falou assim, olha... E a diretora pegou ela no auge, e ela começou a xingar a diretora também. Ela falou assim, o que você quer que eu faça? Não, eu preciso de um dia de folga dela para me espairecer. Depois a diretora falou assim, como você conseguiu ficar pleno? Você estava sorrindo com cara boa, a menina te xingando. Eu falei assim, eu vou bater nela? Vou perder o emprego. Vou chapar a mão na cara dela? Vou falar igual ela? Jamais. Então não me resta a não ser usar da minha superioridade de professor agora e sorrir. Eu penso que Deus é desse jeito, pleno. Nós estamos aqui dando chilique e Deus está lá. O que foi que você está assim? Acaso tem razão essa tua ira? Sim. Pastor, é interessante, eu não lembro a referência. Deve ser Isaías, né? Porque Isaías tem uns textos maravilhosos. Deve que ser, fala Isaías assim, é bom. né? Mesmo que os montes sejam sacudidos ou as colinas sejam removidas. O senhor lembra? Isaías De mesmo? Abacuque. Ainda que os montes lancem É. ao mar ou que a terra trema. Não, o texto é mais ou menos assim mesmo. Mesmo que os montes sejam sacudidos ou as colinas sejam removidas, a minha fidelidade não será abalada e a minha aliança de paz não será removida, porque eu, o Senhor, tenho compaixão de ti. E esse mesmo Deus, ele fala assim, né, daqueles que não o buscam, que mesmo que eles gritem aos meus ouvidos, eu na minha ira não os ouvirei. Pleno. Pleno, pleno, né? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus das Escrituras. Deus, imutavelmente Deus. Pleno. Isso me irrita quando eu escuto. Vocês não sabem a ira que eu fico quando eu escuto Deus dizendo para mim: tem razão essa tua ira? Quer dizer, tá lá, pleno, né? Eu termino minha parte da sessão dizendo: não se relacione com Deus partindo do ponto que Ele muda. Você pode fazer birra, você pode fazer o que você quiser, você jamais vai mudar Deus na sua pessoa, no seu querer, na sua glória, na sua vontade. Se relacione como um Deus pleno, soberano, acima de tudo, e que te abençoa, porque Ele quer te abençoar, porque Ele acha bom te abençoar. Não é porque seja o xilique, não. Ele é imutável. Não há sombra de variação de dúvida. A graça e a paz. A graça e a paz, pastor João. A graça e a paz a todos. E marque seu sim.